noite, seja bem-vindo a mais um programa, o Mádio Connect. Um programa para jovens, mas também para toda a família. Afinal de contas, este é um programa da União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, norte do estado abençoado por Deus, e que a partir de agora transmite diretamente dos estúdios da IADIO, esta que é a melhor programação jovem. Eu falava em outros programas, abaixo da linha do Equador, mas eu vou expandir um pouco, de todo o universo. Afinal de contas, esse é um programa que tem a bênção de Deus e tem a sua companhia nessa noite. Então, se liga lá, compartilha a nossa live e esteja conosco. O programa da UMAD é um programa que é transmitido pela Assembleia de Deus, na presidência do pastor Sérgio Melchior e na coordenação do nosso querido pastor Alinor Santos, pastor André Bento e presbítero Elcio. E esse que vos fala, presbítero Daniel, que sou secretário-geral aqui da UMAD em Joinville. Esse departamento que envolve aproximadamente 6 mil jovens e que está em franco trabalho, diretamente lidando com vidas o tempo todo. Afinal de contas, nós evangelizamos, mas também colocamos em prática o amor de Cristo. E esta programação, ela vem justamente para isso. Talvez você está nos vendo na live. Se você está nos vendo na live através das plataformas digitais, por gentileza, lá no YouTube ou até mesmo no Facebook, compartilhe essa live, marque alguém que você saiba que possa ser abençoado através dessa programação e curta também toda a nossa programação ali na nossa plataforma digital, seja no canal da IADIO, seja no canal da UMADIO. Mas se você está nos ouvindo através das ondas sonoras da 107,5 FM, a rádio simplesmente diferente, aumenta o volume do som, liga para um vizinho, marca, talvez ali, manda um WhatsApp para algum conhecido e fala que hoje o programa estará muito top. O programa de hoje, nós vamos dando continuidade ao Novembro Azul, nós vamos falar sobre saúde do homem, corpo e mente. Vamos continuar falando a mesma temática da semana passada, mas hoje com um foco especial e um foco mais abrangente como um todo, falando sobre a saúde masculina, aquilo que interfere diretamente na vida de você, homem. Ah, mas talvez você é apenas um adolescente. Não tem problema, você é um menino, você é homem também. Você é um jovem, um jovenzinho, vai casar amanhã depois, você é homem também. Então todos os homens compartilhem e ouçam esse programa. Mas calma lá, irmão, eu sou uma menina, estou ouvindo também. Não tem problema, minha querida, você certamente em toda a sua vida teve ou terá a companhia de um homem. Então, marque essa pessoa, abençoe ela, porque este é um programa justamente para isso. Hoje, com um convidado especial, novamente retornando aqui aos estúdios da IADIO, nosso querido doutor Carlos, que mais uma vez vai estar discorrendo sobre essa temática tão importante que é a saúde masculina. E também no louvor, convidado mais uma vez para estar conosco, o jovem Manassés, esse menino que canta muito e louva a Deus com muita graça. Então se liga conosco, você está nesta melhor programação, o Mádio Connect. Paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos. Meu nome é Carl e hoje vamos pensar sobre este versículo. Escuta este versículo e vamos meditar sobre ele. Provérbios 4:23 diz assim: Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, muitas vezes deixamos os nossos pensamentos ir bem longe. Então, hoje a Bíblia está nos dizendo isso. Temos que ter cuidado, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. O que vem de fora estava lá dentro, né? O nosso coração estava maquinando o mal ou estava maquinando o bem. Então, a Bíblia nos convida a ter cuidado com os nossos pensamentos, com as coisas que estão falando. Quando nos deitamos, temos que ter cuidado com o que estamos pensando, de bem e de mal. Deus abençoe todos vocês e todos nós somos o Mádio e estamos juntos. Amém? Muito bem, você está ligadinho nesse programa tão
tão abençoado por Deus, o Mádio Connect, nesta noite tão especial. E mais uma vez aqui conosco, né, já esteve na semana passada e agora veio aqui para mais uma vez nos abençoar com o seu conhecimento técnico, com a sua capacitação nessa área, a área da saúde, e vai falar conosco hoje esse tema tão importante que é a saúde do homem, corpo e mente. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Carlos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço novamente por ser convidado e estar aqui presente com vocês. É um grande prazer. E agora falando um pouco mais na minha área mesmo, da arte, da psiquiatria, da mente, né? A gente comentar um pouquinho o que é possível fazer para tentar melhorar a saúde do homem. Que bacana. Doutor Carlos, só para ficar registrado, né, para os abençoados de plantão, CRM? 19734. Eu digo que eu sou advogado, né? Então, toda vez que a gente fala que é advogado, a gente tem que lembrar do número da OAB para não dar problema, né, com toda essa questão. O doutor Carlos é esposo da doutora Darla, que já esteve aqui conosco uma outra oportunidade, e na semana passada esteve aqui falando sobre, especificamente, o câncer de próstata, né? Mês de prevenção ao câncer de próstata. E mais uma vez conosco, no louvor, foi muito bem sucedido semana passada, e estendemos mais uma vez o convite a ele, o jovem Manassés. Seja muito bem-vindo, Manassés. Paz do Senhor a todos. Queria agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também ao presbítero Daniel, quem fez o convite. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para adorar a Deus. É isso aí, esse menino abençoado por Deus e que tem sido canal de bênção aqui para esse programa. Doutor, temos muitas pessoas nos vendo através das plataformas digitais, no Facebook, ali no YouTube e também na 107,5 FM. Já deixo aqui um abraço ao pastor Aloysio, nosso diretor artístico, e toda a equipe ali da 107. Graças a Deus, esse programa, o Mádio Connect, ele tem uma abrangência enorme e os temas tratados aqui, em especial por esse que vos fala, presbítero Daniel, são sempre temas relacionados à educação, à saúde, à cultura. E hoje vamos, então, discorrer, fechar esse mês de novembro, falando sobre saúde masculina, corpo e mente. Doutor Carlos, começamos esse bloco falando o que seria a saúde masculina. Panorama geral. Saúde, seja ela masculina, feminina, o que seja, né? Venha a ser você estar bem fisicamente e mentalmente. Mental é você conseguir resolver seus problemas, você ter uma sanidade mental, você está conseguindo, mesmo com problemas diários, mesmo com todas as ações do seu dia a dia, problemas com esposa, filhos, emprego, toda a ação em volta do que está acontecendo, ainda assim tocar sua vida, conseguir fazer suas ações básicas sem que isso te afete diretamente. Muito bem, o doutor falou então que saúde não é apenas a inexistência de uma doença, às vezes física, né? Porque pode ser uma doença mental, uma saúde mental abalada. Então, veja bem, você homem que nos ouve, você mulher que está acompanhando e dá aquele cutucão agora no esposo, escuta lá o que vamos falar, né? Tem homem estressado, né, doutor? Tem homem que às vezes perde a paz por nada e às vezes ele não tem uma doença física que o deixa acamado, mas tem um comportamento que o inibe de viver, de repente, em paz, né, com a família, com os demais. Como que o homem que nos ouve, ele pode, às vezes, ser meio torrão e dizer assim, não, eu não tenho problema, não vou no médico, não quero saber, estou bem de saúde, e às vezes não está, né, doutor? Correto. Muito bem aplicado da tua parte, Daniel, mesmo. Até porque nós, como líderes de uma casa, tem um peso muito grande. Então, você ter que lidar com a responsabilidade de sustentar seu lar, trabalhar, ter que ainda sustentar na parte emocional a sua família, não é algo fácil. Realmente, os homens precisam ter um peito muito grande e conseguir aguentar toda essa sobrecarga. Com isso, a gente acaba, e muitas vezes, sendo muito sobrecarregado, seja por problemas que vêm da nossa família, indiretamente a nós, a gente acaba abordando e pegando para si, ou diretamente através do nosso trabalho,
através de problemas que não necessariamente precisam ser causados por emoções, mas sim físicos, como doenças, diretamente também altera e abala o nosso emocional. Né? Pacientes que têm doenças crônicas, como a gente falou semana passada, por exemplo, cânceres, têm um prognóstico muito ruim da parte emocional, ficam muito tristes, ficam muito solitários, começam a entrar em quadros depressivos, de estresse. E sim, cada vez mais a gente atende nos pronto atendimentos, nos hospitais, antes muito mais comuns em mulheres, mas agora cada vez mais a gente vê homens procurando pronto atendimento por quadros de crise de ansiedade intensas. Veja só que interessante, né? Você que não ouviu semana passada o programa, o Dr. Carlos, ele atende aqui em Joinville em várias unidades de atendimento, seja básico, seja emergenciais, e também no pré-hospitalar através do SAMU. Então, doutor, nós sabemos que, infelizmente, a incidência de traumas, né, acidentes, normalmente, a grande maioria das vítimas são homens, né? E falamos aqui de acidente de moto, falamos de outros tipos de acidentes, normalmente na faixa etária ali de jovens, né, até os 40 anos, enfim. Lá na UPA, por exemplo, né, o senhor está de plantão lá às vezes 12 horas, 24 horas, o que é mais comum de chegar do público masculino para ser atendido? Né? O que acontece normalmente, à exceção de segunda-feira, que a gente sabe que normalmente o pessoal vai atrás do famoso atestado, né? Comum, muito comum. Mas, tirando a segunda-feira, normalmente o que leva o homem a procurar um atendimento? Cada vez mais a gente tem visto a procura do homem por quadros de, por exemplo, gastrites, dores abdominais, cefaleia. Só que quando a gente tem um pouco de tempo, claro, começa a analisar, conversar um pouco mais com esse paciente, você percebe que esses sintomas estão muito relacionados ao quadro de ansiedades, né? Como gastrite nervosa, enxaquecas causado por algum fator emocional que gerou. Então, cada vez mais nós estamos vendo pacientes com dores musculares, por tensão, principalmente na região do seu cervical, aqui, né, da região mais do trapézio. Então, isso acaba gerando muita tensão, causado pelo emprego, causado pela vida dele, e ele acaba procurando a gente inicialmente pela dor, seja pela gastrite, pela dor de cabeça, ou mesmo pelo quadro de dores musculares, muito conhecido como fibromialgia, aí, algumas grande quantidade de pacientes diagnosticados, né, muito comum em mulheres e cada vez mais progredindo para homens. Coisas que antigamente a gente não via, a gente via muitas dores musculares causadas pelo trabalho, mas não relacionadas a estresse, e cada vez mais a gente tem visto. Joinville é uma cidade muito industrial, então cada vez mais a gente tem visto que esses pacientes estão vindo com dores musculares não mais relacionados tanto ao trabalho de esforço repetitivo, que nas fábricas acontece aqui bastante, mas sim causados principalmente por insônia, por tensão, por estresse. Olha só, saúde mental masculina, nós falamos muito sobre, o doutor está falando sobre ansiedade, mas aqui já pegando num leque, doutor, principalmente profissionais, né, da área, esse programa, por ser veiculado nesse horário, ele atinge bastante profissionais da área da segurança, da área da saúde, profissionais que têm uma rotina de estresse muito grande, né, são submetidos a estresse constante. E aqui me chama a atenção uma síndrome, né, doutor, que está cada vez mais aflorada, síndrome de burnout, né? Burnout. Poderia discorrer um pouco a respeito disso, para Claro. às vezes tem um profissional que está nos ouvindo e vai encaixar no quadro típico dele ali? Nós temos algumas doenças, como a gente já citou, a síndrome do pânico é uma doença muito comum, a crise de ansiedade, depressões, e não diferente, nós temos também a síndrome de burnout, que é uma síndrome relacionada diretamente ao trabalho, né? Por exemplo, tem pacientes, eu mesmo já atendi alguns colegas, que eles estão intimamente com essa doença. E o que eles relatam? Eles relatam que eles têm 2 empregos, por exemplo, mas que extremamente a um eles não conseguem ir. Um dia antes dele ir trabalhar, ele já começa com sudorese na mão, que é suor, o coração acelera, ele começa a ter pensamentos ruins, ele não consegue dormir, começa uma contração muscular, coração começa a bater. Realmente, quando você pega e analisa, bota um oxímetro no dedo, você vê que a frequência está bem alterada por conta de um negócio chamado descarga de adrenalina pré
né, que faz todo esse quadro, aumento da pressão. Então, o burnout é relacionado a um ambiente de trabalho. Muitas vezes, quando você retira esse paciente daquele local e coloca ele para trabalhar em outro local, ele vai muito bem e acaba. Mas por algum motivo, seja pelo chefe, seja pelo local mesmo que ele não se sente bem, mas burnout é uma doença incapacitante. Realmente, ele não tem controle sobre ela, né? Ele não consegue controlar. Eu vou controlar minha ansiedade respirando. Ele não consegue. Isso é algo que é involuntário dele. Ele não tem controle relacionado diretamente ao local de trabalho, mas que se mudar, o interessante é exatamente isso. Interessante, né? Se você muda o local, ele fica totalmente ativo novamente, ele melhora. O grande problema é exatamente um local exato. Isso é PT, isso é ansiedade. Não, não existe PT. Isso é uma doença grave, incapacitante, que realmente ele não tem controle. Muitas vezes a gente gosta de falar que é PT. PT é uma palavra feia, pejorativa, que eu acho que nem deveria existir. Mas que é uma pessoa que está simulando, vamos dizer assim, né? Nesse quadro, ele não simula, ele realmente sente, ele realmente está tendo todo esse quadro, né? E que ele não tem controle sobre. Veja só, então, falando sobre saúde mental, é um quadro muito característico para os profissionais que estão trabalhando à noite, né? E às vezes de dia também, mas que se enquadram dentro dessas características de ansiedade, de um comportamento adverso ao desejo de ir trabalhar. Então, fica aqui a dica, procure um profissional da saúde mental para que você possa, então, ser orientado. Doutor, ainda nesse primeiro bloco, eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco mais sobre hábitos alimentares, né? Isso influencia diretamente na saúde masculina? Claro, com certeza. Desde a função, né, a vontade sexual, até mesmo na ereção, ejaculação, né, que é um problema que a grande maioria dos homens adultos, casados, tem. Né? Então, se você tem uma má alimentação, automaticamente você vai ter uma alteração hormonal, vai ter problemas emocionais. Intimamente isso vai estar ligado aos hormônios também, seja ele testosterona, então seu libido sexual vai diminuir, você vai ter uma diminuição da vontade sexual, você vai trazer um problema à sua casa, porque você vai começar a não ter mais relação com a sua esposa, que é algo natural, bíblico e necessário. Perfeito. Dito isso, então, vamos a um louvor abençoado pelo jovem Manassés e voltamos, então, depois para mais um bloco de muita informação sobre saúde do homem, corpo e mente. Compartilhe essa live, marque alguém, né? Manda uma mensagem de WhatsApp lá para os amigos, se liga aqui na 107 que está apresentando ali um programa muito top, o melhor abaixo da linha do Equador. Então, se conecte conosco, o MAD Connect, e vamos a um louvor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Lucas Martins e quero ler uma palavra aqui para vocês. Em Gênesis, no capítulo 12 e versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja, aqui é a chamada de Deus para a vida de Abraão, porém essa chamada é diferente das demais,
Porque quando Deus vai falar com Isaac, Jacó, Moisés, Davi e tantos outros homens e mulheres da Bíblia, Deus ele faz referências. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu sou o Deus que libertou o povo do Egito, que cuidou do povo no deserto. Ou seja, Deus dá referências do que ele fez. Porém, com Abraão, Deus não dá referências. Ele apenas dá uma chamada, uma palavra, uma promessa. E Abraão creu nessa promessa. Talvez o que Deus está falando comigo e com você, o que Ele está pedindo de mim e de você, não há precedentes na nossa casa ou na nossa família. Ele só quer que a gente creia na palavra dEle. Então, creia somente no Senhor e você e a sua casa serão salvos. Deus abençoe. Muito bem, voltamos mais um bloco tão abençoado por Deus. Você que acompanhou aí o Mádio Tal, que são devocionais diários, em que os nossos jovens da Umádio gravam, participam, é feita uma edição e vai ao ar nas nossas plataformas digitais. Então, se você é jovem e tem desejo também de participar desse projeto tão abençoado, procure o seu líder, procure o seu pastor, grave ali um vídeo de 1 minuto mais ou menos, 1 minuto e meio, e mande que nós certamente estaremos compartilhando esse conteúdo. Nessa noite tão abençoada, eu fico muito agradecido a Deus por nós podermos, nessa última sexta-feira, ali na Assembleia de Deus do aeroporto, aconteceu mais uma edição da Vigília Recarregue, né? Igreja abençoada, lotada dentro, é claro, da capacidade permitida, mas que com certeza impactou a vida de muitos jovens ali naquela região. A Umádio está em constante movimento e com certeza você que é jovem pode participar de todas as nossas ações, de todos os nossos projetos, né? Vamos ter no mês de dezembro, com certeza, alguns eventos e com certeza vai chegar até você e você vai poder participar. Dito isso, noite tão abençoada quanto essa, nós voltamos aqui a falar sobre saúde masculina com o Dr. Carlos. Dr. Carlos, fechamos o último bloco falando sobre alimentação. E aí o senhor falou a respeito que interfere, né, pela questão de intestino, né, questão de produção de hormônios, falamos sobre alguns problemas sexuais do homem, mas agora com ênfase, por exemplo, em doenças já bastante conhecidas do universo masculino, né? Hipertensão, por exemplo, diabetes. O que seria e quais são as características que o homem pode ter para, se não evitar, mas controlar doenças nessa área? Tem umas grandes doenças aí, né? A diabetes, a pressão alta, colesterol, né? Atingindo o público, grande maioria masculino e feminino, aí dividido igualmente, mas que atinge e traz um dano grande à saúde da pessoa, trazendo lesões graves futuras, como infarto, AVCs, né? E o que é possível fazer? É algo que a gente vai falar que parece ser algo tão banal, algo tão simples, mas que realmente modifica e é necessário ser feito. Exercício físico, pelo menos 1 horinha, 3 vezes na semana ajuda muito. O que você gasta de tempo em 1 hora? Você assiste um programa de TV, você não assiste nem metade de um filme. Isso poderia estar modificando seus hábitos de vida, modificando seu futuro, modificando doenças. Então, se você conseguisse pelo menos fazer 1 horinha diária e 3 vezes na semana, já modificaria, melhoraria muito. Alimentos. Pode-se comer besteira? Com certeza, todo mundo deve comer algo que goste, mesmo que isso não traga um benefício à saúde, com, claro, né, peso, não vai ser todos os dias, você vai ter 1 vez na semana para isso, e o restante da semana controlar bem, comer alimentos saudáveis, tentar evitar frituras, refrigerante, tentar evitar bebidas alcoólicas, que se pudesse não tomar, né, seria o ideal. Claro que se é um hábito de vida seu, mas tentar diminuir cada vez mais, tentar parar com o uso de cigarros, né, o uso de drogas, esse tudo acaba trazendo um dano grande, seja ela drogas legais ou ilegais, mas toda essa somatória, exercício físico, alimentação e uso, né, de outros meios,
todos eles acabam gerando um transtorno muito grande à saúde, favorecendo o aumento de doenças crônicas aí. Tudo bem, o Dr. Carlos falou a respeito de alguns vícios que acabam diretamente influenciando na saúde do homem ou da mulher. E talvez você se questione, puxa, mas né, o cristão ele não bebe, ele não fuma, né, não tem vícios dessa natureza. O cristão, muitas das vezes, o novo homem hoje, ele já foi um velho homem no passado, né? E às vezes o passado não é tão distante, às vezes se converteu há poucos anos, mas antes de se converter, às vezes tinha uma vida que estava diretamente ligada ao mundo das drogas, ao mundo do cigarro, ao mundo da cachaça, né, da bebida alcoólica, e ele se converteu agora, está servindo a Deus, é uma nova criatura, mas nós temos, essa programação é tão abençoada que ela atinge o lar do cristão, mas ele também atinge o lar daquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. E nós temos muitos ouvintes, muitos participantes, pessoas que estão nos vendo na live, e que têm, às vezes, dificuldades, doutor, por exemplo, em largar a bebida. Né? Tentam, às vezes, têm um tempo de abstinência, mas quando há uma recaída, normalmente decorrente, às vezes, até mesmo de um relacionamento frustrado, acabam novamente mergulhando nesse mundo. E temos, infelizmente, a questão das drogas, que está relacionada diretamente com as grandes metrópoles, as grandes cidades, que é cada vez mais, né, a questão de, às vezes, ofertada até mesmo dentro dos colégios, essas drogas que trazem um prejuízo severo à saúde mental. Doutor, se eu tenho alguém na minha família, e infelizmente muitos cristãos têm essa situação, de ter alguém dependente químico, dependente etílico, o que é o caminho, doutor, que essa pessoa possa orientar, ajudar, procurar ajuda para conseguir trazer essa pessoa para uma saúde melhor? Claro. Primeira coisa, o paciente tem que querer, né? Tentar convencê-lo, tentar demonstrar o dano que isso está causando. Mesmo ele não querendo, há possibilidade de tratamento sim, há intervenções. Você acaba procurando aí um CAPS, que aqui em Joinville existe, em alguns que você pode estar procurando, o médico do posto. Por quê? Porque pode ser feito intervenções sobre esses pacientes. Você pode fazer internações involuntárias. Existe que não requer mandado judicial, requer simplesmente a família exigindo isso, se interna num local, mesmo sem a vontade desse paciente, e que traz um benefício muito grande. Quando isso realmente já afeta, quando a gente perde o controle sobre si, talvez é a única medida necessária. Quando uma terceira pessoa que nos ama, nos cuida, realmente busca o melhor para nós. Existem medicações, existem ações, mas para isso o paciente tem que querer. E se ele aceitar, o CAPES e postos de saúde vão conseguir dar um atendimento de ótima qualidade, assim como toda e qualquer clínica psiquiátrica, seja ela privada ou pública, também vai auxiliar. Nós temos aqui a Psique, que é uma ótima clínica também que pode estar auxiliando em qualquer coisa que vocês precisarem nesse ramo, né? Perfeito. Então, o doutor Carlos falou, mas eu até pego aqui um gancho, em especial a pessoas que saíram dessa vida e hoje estão servindo a Deus. Mas talvez já se perguntou, por que acontece, né, algumas situações pontuais, você às vezes já deixou, faz um bom tempo as drogas, mas ainda tem, às vezes, alguns lapsos, seja de perda de memória, ou de ansiedade, ou de estresse, né, ou até mesmo de tristeza prolongada, que é a depressão. Doutor, toda droga, né, seja ela a própria bebida também, que não deixa de ser uma droga, ela causa sequelas no nosso corpo, no nosso metabolismo, que às vezes nos acompanham pela vida toda, né? Até não é claro que Deus nos liberta do vício, mas às vezes, né, as consequências ficam. Eu lembro-me, até me permita aqui a comparação, eu lembro-me de um rapaz que fazia coisas erradas, e cada vez que ele fazia essas coisas erradas, seu pai criou um mural e pregava um prego em cada situação que entristecia ao pai desse jovem. E o jovem, percebendo que com o passar do tempo aquela parede ficou repleta de pregos, ele conversou com seu pai e procurou ser uma pessoa melhor.
à medida que ele ia absorvendo cada um daqueles erros, o pai ia retirando os pregos, e no final, então, não restou mais nenhum prego, e ele chega orgulhoso para o pai, dizendo, olha, pai, a parede agora está limpa, né? Que bom, né, pai? E o pai diz, realmente a parede ficou limpa, mas veja quantas cicatrizes ficaram, né? Quantos buracos na parede ficaram. Infelizmente, a droga tem isso muito, né? A bebida tem isso, né? Você volta, você torna-se uma nova criatura, mas às vezes as consequências dessa vida errante te perseguem. Doutor, quais são as incidências dentro da saúde mental que eu devo procurar, por exemplo, a ajuda de um profissional da saúde mental, mesmo sendo crente, mesmo sendo um servo de Deus, mas que de repente tive uma vida errante, alguma coisa? Quais são os indícios disso, doutor? Claro. Mesmo sendo servo de Deus, você pode errar. Você pode recair, pode acontecer, ou mesmo da sua vida que passou. Sequelas vão ficar, né? Seja pelo uso de droga, de bebida alcoólica, ou mesmo de uma ação de vidas de noites, de bebedeira, de doenças sexualmente transmissíveis, às vezes vão ficar pro resto da vida. Você tem que procurar sempre que você começar a sentir. Quem bebe vai começar a ter pancreatite, hepatites, vão começar a fazer cirroses. Então, se você começou a ter muita náusea e vômito, começou a distender o abdômen, começou a ficar amarelo, procurar. Pacientes que fumam, é sabido que após 10 anos já começa a ter uma diminuição gradativa, mas que até 10 anos você ainda tem um risco aumentado para câncer pulmonar. Então, começou a ter tosse, falta de ar, começou a sentir que já não é mais a respiração igualmente estava, procurar, né, um atendimento, fazer um raio-x, começar a verificar se há alterações. Usuários de droga vão ter muitas alterações emocionais, alterações principal aí na parte emocional, então tem que para sempre, mesmo que Deus cure, mesmo que Deus haja, ainda assim vai precisar de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que não venha a recair e retornar à antiga vida deles. Perfeito. Esses dias, doutor, eu palestrava em uma igreja aqui de Joinville a respeito de saúde masculina, e eu faço sempre essa analogia, nessa comparação, com o automóvel, né? Muitos homens têm automóvel, enfim, e o automóvel, quando você compra ele novo, né, mesmo novo, você tem que fazer as manutenções preventivas no primeiro momento, e posteriormente as corretivas, substituindo algumas peças. O corpo humano, infelizmente, tem peças que não são substituíveis, né? Algumas tu consegue até transplantar, outras nem tanto. Um bom cuidador, uma pessoa que investiu um dinheiro num automóvel, ela vai manter sempre, por exemplo, o óleo em dia, né? Ela vai manter sempre a questão de freios em dia, né? Itens de segurança sempre zelosos, sempre bem cuidados. Com o homem não é diferente, né, doutor? Eu acredito que, não sei qual a idade ideal, né? Eu até comentava, por exemplo, quando é nosso filho, né? Você tem uma menina abençoada por Deus, mas não sei se o seu doutor leva no pediatra, né, sendo médico, a esposa médica. É difícil. Mas, normalmente, o que acontece? Em qualquer sinal de uma normalidade, procura-se um profissional, né, para saber. Em que momento eu, como homem, por exemplo, devo, seja fazer um check-up preventivo ou seja uma situação corretiva dentro da minha saúde? O ideal é que qualquer pessoa, não existe idade para isso, mas que faça um check-up pelo menos anual, né? Procura um clínico, um médico do posto ou o seu médico de confiança, seja ele qualquer especialidade, pode solicitar um check-up completo, um eletro, um raio-x de tórax, fazer um bom acompanhamento para isso, pelo menos uma vez por ano, estaria muito bem indicado você estar realizando. Não existe idade e não existe sexualidade para isso. Então, você, homem, mulher, né, todo ano, pelo menos fazer. E claro, se você começar a ter sintomas, seja ele qual for, em qualquer parte, né, procurar imediatamente um pronto atendimento, se isso for algo que esteja trazendo um dano imediato, ou então procurar o posto de saúde ou o médico de sua confiança para começar a fazer um acompanhamento e buscar entender o porquê isso está acontecendo. Perfeito. Saúde masculina, o tema desta noite, com o Dr. Carlos. E vamos mais um break, né, com o nosso cantor convidado nessa noite. E depois voltamos, então, para o terceiro e último bloco, falando hoje especialmente sobre a saúde do homem,
corpo e mente. Você está ligado, sintonizado e participando do Mádio Connect. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a sua presença, com a tua presença. É a tua presença, que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Paz do Senhor, sou Vitor e eu quero compartilhar uma mensagem com você, uma reflexão, tá? Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 15, que diz, no comecinho ali, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Que quero compartilhar, o que me chamou a atenção é a forma com que Jesus tratou esse problema, tratou essa situação. Jesus não usou amuletos, Jesus não usou rituais, Jesus não usou aparatos de tecnologia, Jesus foi direto. Muitos problemas se levantam contra a nossa vida e no desespero a gente acaba recorrendo a tantos lugares, a formas, a jeitos, a pessoas que não fazem nada, não resolvem nada, só nos fazem perder tempo. A sogra de Pedro estava com um problemão e só bastou um toque de Jesus e a situação foi resolvida. Eu quero dizer para você, usando essa situação aqui, é que você não precisa de outra coisa, aliás, a solução para a tua vida, a solução para a enfermidade tanto espiritual quanto física, para a vida frustrada, para qualquer espécie, para qualquer tipo de problema, repousa em Jesus. Todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, então você não precisa de outra coisa senão uma palavra daquele que é dono de tudo. Você não precisa de outra coisa senão um toque das mãos que criaram o universo. Não recorra a outra fonte. Vá até Jesus e Ele vai te ajudar. Amém? Eu espero que isso tenha te edificado. Nós somos todos o Mádio e nós estamos todos juntos. Amém? Muito bem, voltamos ao último bloco desse programa tão abençoado. Eu tenho certeza que você está ligadaço aqui nesse programa. Queridos, se você puder, amanhã vamos ter um evento muito abençoado, a EBD Regional ali na Assembleia de Deus do Boa Vista, né? A EBD que acontece aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Se você faz parte da região leste e nordeste, você está convocado. Se você faz parte das outras regiões, você está convidado a participar juntamente ali com os demais jovens. É claro, respeitando todas as regras e limites impostos pelas autoridades dentro das questões sanitárias devido aí à pandemia, né? Último bloco, doutor Carlos, falando sobre saúde masculina. Vamos agora, doutor, o senhor falou sobre check-up, né? Tem um programa muito bom
nas terça-feiras, às 17 horas, com reprise aos sábados, né? Fazer um merchan aqui para o Dr. Rodrigo. Eu digo que é o melhor programa de saúde, que é o único programa de saúde veiculado na nossa Rádio 107. Mas falando sobre check-up, doutor, o que eu, por exemplo, eu fui lá, né, estava com desconforto, fui até o seu consultório, e o senhor me mandou fazer um check-up. O que seria esse check-up? Quais são os exames solicitados? E, né, às vezes a pessoa diz, não vou procurar que isso sai caro, né, é oneroso demais. O que o senhor recomenda fazer num check-up? Ou o que o profissional médico recomendaria? Claro, isso sempre é uma conversa entre médico e paciente. O check-up, na realidade, é a junção, né, de alguns exames solicitados pelo médico para que possa ter um screen. O que é isso? Ter uma visualização de como seu organismo está em geral. Normalmente, o que a gente pede? Glicemia, que é para ver a glicose, para ver se tem diabetes, como que está esse fator. Marcadores aí principais de colesterol, que é um dos principais também para verificar riscos cardiovasculares, riscos cerebrovasculares, que são AVCs, infartos, né? Marcadores renais para ver como está a função renal, hepáticos, um eletro para verificar a parte cardíaca, esse ritmo, se não existe uma arritmia, se não existe alterações ali agudas, e o velho raio-x de tórax para ver a parte pulmonar. Também é observável no raio-x a área cardíaca, ver se está tendo aumento, lesões pulmonares e lesões até mesmo abdominais na parte alta ali a gente consegue evidenciar. Esses são os exames basais, básicos, que a gente acaba pedindo no dia a dia. Não são caros, o Sistema Único de Saúde oferece todos eles, não há custos para você realizar. A única coisa é só procurar o médico, né, do posto de saúde mais próximo da sua casa. Não é um exame feito em unidades de pronto atendimento, já que não é uma urgência emergência, e sim no posto de saúde. É bom enfatizar isso, que às vezes a gente acaba procurando atendimento no lugar errado e perdendo tempo também com isso. Perfeito. Doutor, nós falávamos a respeito de saúde mental, e dentro disso, obviamente, a gente pode falar de uma coisa que é muito comum, por exemplo, hoje, devido ao advento da internet, né? A internet hoje ocupa muito tempo na nossa vida, e antigamente nós não respondíamos as questões, as indagações da vida com tanta rapidez. Hoje, com os aplicativos que existem, infelizmente, né, o celular apita ali, é uma mensagem, o estresse é contínuo, enfim. E isso acontece até mesmo, às vezes, na hora do sono, né, na prévia, ali, antes de dormir, enfim. Higiene do sono, doutor, né, que é um termo técnico a respeito de qualidade de sono. O que nós, né, às vezes o ouvinte aqui vai terminar de ouvir esse programa e já vai se recolher, né? Se recolher é bonito, isso é da velha guarda. Entregou a tua idade, hein? Se recolher é muito antigo, vai dormir, né? Doutor, o que seria a higiene do sono? Bom, higiene do sono é a qualidade do sono que você tem e aquilo que você faz para cuidar, o que você prepara para você dormir. Então, por exemplo, eu vou me deitar agora, né? Vou dormir, vou me recolher, como diz o Daniel, né? Mas o que eu estou fazendo? Estou deixando a luz ligada, estou vendo uma televisão, deixei uma música. O que você faz para isso? Né? Então, o que é recomendado? Você vai deitar, é ideal que você coloque ali uma música de fundo, tranquila, calma. Você não vai colocar um reteté da igreja ali tocando para tentar dormir, porque isso não vai te auxiliar, claro, né? Mas coloca um louvor calmo, tranquilo, apague as luzes, deite. Você não vai dormir de cara, deitou e capota, né? É muito difícil. Normalmente você vai levar ali entre 15 a 30 minutos ainda na cama. Esse período é ideal que você tente relaxar, tirar todos os problemas da cabeça para que você consiga dormir calmo e tranquilo. O ambiente é favorável, os pensamentos são favoráveis. Então, você ter isso é algo muito importante no pré-sono, né? Bacana. Falamos sobre dormir com qualidade, mas para encerrar, então, essas questões de perguntas e respostas, o camarada não está dormindo, né, doutor? O camarada está preocupado, está tenso, ou está tendo uma rotina que ele dorme mal ou não dorme, né? A conhecida insônia.
procura médico também, doutor, ou temos situações fitoterápicas que possa, né? Você perguntar para um especializado em psiquiatria de fitoterápico, assim, Toma um chá de maracujá ou não adianta? vale a pena, porque você não vai ter o psiquiatra às 3 horas da manhã, né, para ter acesso. Mas sim, vale a pena imediatamente ali, se você tem, procura né, os conceitos da sua avó, fazer um chá, tomar uma água com açúcar, imediatamente ali, pelo menos vai te trazer uma calma. Isso age, realmente funciona? Não sei te dizer, mas que psicologicamente falando, a pessoa se sente melhor, então já ajuda. Mas sim, é necessário sim procurar um psiquiatra posterior ou um clínico, né, da sua confiança, para você conversar. A indicação, se você realmente não estiver conseguindo dormir, mesmo com mudanças de hábitos de vida, mesmo começando a fazer tudo que o seu médico te orientar, mesmo assim você ainda não conseguir, há medicações, existe tratamento, realmente melhora a qualidade de vida e você começa a ter uma qualidade melhor, com isso trazendo um relaxamento, tranquilidade, melhorando a relação com as pessoas próximas a você. Perfeito. Você ouviu aí sobre conselhos, né? Eu diria que se nós fôssemos pagar, doutor, hoje teríamos aqui algumas consultas, né, a serem pagas. Mas o doutor veio aqui de forma gratuita, de forma para abençoar os nossos ouvintes. Então já registro aqui, doutor, a minha gratidão, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Sérgio, dizer que os estúdios aqui da IADIO, da 107, estão abertos, as portas, para quando o senhor desejar retornar novamente, falando sobre a saúde, seja ela do homem, mas de uma maneira geral, falando sobre qualidade de vida. O doutor será muito bem-vindo, tá? Em nome do pastor Alinor, que é o nosso coordenador geral da UMAD, que é o departamento. A UMAD, doutor, são aproximadamente 6 mil jovens em Joinville. É um batalhão de jovens que nos ouvem, que nos acompanham nas plataformas digitais e que com certeza tem pessoas assim, profissionais como o doutor, como a doutora Darla, como o doutor Rodrigo, não apenas na área médica, mas também em outras profissões referenciais para esta geração, né? E ainda mais se tratando de uma pessoa temente a Deus, uma pessoa crente. Então, que bom tê-lo aqui nessa noite. E gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, né? Mandasse beijos e abraços para quem precisar. E, enfim, encerrasse a sua participação, sua segunda participação. Esteve conosco semana passada e retornou mais uma vez, atendendo ao nosso pedido, ao nosso convite. Agradeço o convite, agradeço a sua vida, Daniel, por poder fazer esse programa, por estar mudando gerações. A gente tem visto cada vez mais que o Brasil está mudando a mentalidade. Isso é muito bom. Nossos jovens estão falando de saúde, falando de finanças. Então, coisas que nós não vimos na nossa geração, nossos filhos estão fazendo. E graças a pessoas como você, com programas como este, a gente consegue tocar a vida dessas pessoas, consegue trazer informações que talvez elas não tivessem acesso. E com isso, modificando não só elas, mas toda uma geração que vem por trás. Muito obrigado pela tua vida também. Obrigado, doutor. Então, um abraço à doutora Dara, né, à sua filhota, né, ao seu pastor lá da sua igreja, que liberou também estar aqui conosco, né, aos seus irmãos lá da igreja. E precisando do doutor, só procurar ali no Instituto Psique, a gente tem o contato dele e faz essa ponte aí para, de repente, levar o doutor até a sua congregação, né, uma palestra para abençoar. Também queremos agradecer ao Manassés, que esteve conosco aqui ministrando louvor, né, Manassés? Sua palavra de gratidão a Deus. Queria agradecer aqui novamente, nessa noite, ao presbítero Daniel, ao Dr. Carlos, foi de muito aprendizado, também ao Misael, que está lá atrás, que Deus abençoe a todos grandemente. Legal, menino, muito bom, muito obrigado por você estar conosco nessa noite. E você que nos viu, nos ouviu e teve a paciência de estar conosco ligadinho até agora, se você está vendo através das plataformas digitais, antes de sair, curta, compartilhe, comente e esteja conosco. Se você esteve através da 107,5, não é apenas nesse dia, mas nós também estamos de segunda a quinta-feira com o programa da UMAD, o Dinamis, o São Jovem de Joinville, sempre a partir das 23 horas até as 0 horas, né? E sempre aos sábados a partir das 14 horas. Dito isso, nosso muito obrigado a você, nosso muito obrigado ao Misael, que mais uma vez está conosco aqui na sonoplastia, na técnica, e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Você esteve ligadinho no UMAD Connect. Eu não vou
pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar.